audiência pública, a vereadora Daiane Dias, do PSB, traz para discussão na Câmara as ações de erradicação do trabalho infantil. Um repertório marcado por muito rock and roll contagiou o público em mais uma edição do projeto Sete ao Entardecer. E ainda tem o quadro Fique por Dentro do Plenário, com os principais destaques da sessão ordinária desta terça-feira. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal da Câmara, que está começando. Olá! O Jornal da Câmara de hoje começa mostrando para você os principais assuntos que estiveram em evidência durante a sessão ordinária desta terça-feira. Fabrício Tavares, PSD, utilizou a tribuna para falar sobre o saneamento básico em Pelotas e do plano plurianual, ressaltando a importância. Mas o último PPA aprovado pela Câmara de Vereadores encerra no dia 31 de dezembro do corrente ano. Portanto, este ano, o governo municipal terá que encaminhar à Câmara de Vereadores, a esta casa, o próximo PPA. O PPA que vai abranger os anos de 2018, 2019, 2020 e 2021. E na questão da participação direta no PPA, me parece, salvo se eu estiver enganado, que é a primeira vez que nós temos a possibilidade da população participar ativamente, diretamente. E a participação se dá via internet, é só acessar o site da Prefeitura, www.pelotas.com.br, clicar ali no banner que anuncia esta votação do PPA, e ali a pessoa pode escolher as áreas das quais ela tem interesse em que hajam os maiores investimentos nos próximos 4 anos no nosso município. E para nossa satisfação, 63% dessas pessoas estão escolhendo o saneamento. Saneamento básico. É o item mais votado e se mostra a maior preocupação da comunidade neste momento. Ivan Duarte, do Partido dos Trabalhadores, criticou a entrevista da prefeita Paula Mascarenhas ao Diário Popular, afirmando não repassar dinheiro público para comunitas. Fernanda Miranda, do PSOL, afirmou insensibilidade da Prefeitura de Pelotas ao fiscalizar os vendedores informais que estão tentando sobreviver. Marcos Cunha, do PDT, relembrou as discussões sobre as mudanças no itinerário de algumas linhas de ônibus e lamenta novos episódios na cidade. Marcos Ferreira, Partido dos Trabalhadores, parabenizou os 170 anos da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e lamenta os parlamentares que não estiveram na casa. Luiz Henrique Viana, do PSDB, elogiou mais uma edição da Fena Doce, agradecendo a participação de todos no estande da Câmara Municipal de Pelotas. Não apenas os doces, mas também todo o comércio desenvolvido na feira, roupas, equipamentos, materiais e também, particularmente, o setor da agricultura familiar. Foram mais de 621 apresentações de artistas, dando ao artista local uma importância muito grande, o que também valoriza o artista local. E a Câmara de Vereadores, que também esteve presente na festa, com o estande, onde os vereadores puderam comparecer, compartilhar, enfim, com os visitantes. E nós tivemos aí entrevistas com vereadores, com autoridades, com pessoas que passaram pelo estande da Câmara. Tivemos ainda a Tribuna do Cidadão, onde as pessoas puderam se manifestar no estande da Câmara de Vereadores também, tendo a TV Câmara realizado um grande trabalho e demonstrado como é possível se aproximar, né, em uma festa onde milhares de pessoas passaram. Queria agradecer ainda
a equipe do programa da Infância Melhor, da Secretaria da Saúde, que aos finais de semana esteve presente no estande da Câmara, participando com crianças. Tivemos um espaço Kids também muito procurado. Reinaldo Elias, do PTB, agradeceu a parceria com o vereador Antônio Pérez, do PSB, falando sobre o encontro na CE buscando soluções de demandas. Fernanda Miranda, do PSOL, afirmou que existe uma ação pontual para tirar as mercadorias dos trabalhadores informais e critica fiscalizações. Fabrício Tavares, do PSD, abordou um pouco de cada tema que foi levado pelos colegas parlamentares na tribuna na manhã desta terça-feira. A erradicação do trabalho infantil esteve em discussão no plenário da Câmara entre os parlamentares, representantes do programa PET e do Ministério Público do Trabalho. O tema foi proposto pela vereadora Daiane Dias, do PSB. A audiência pública desta segunda-feira na Câmara Municipal discutiu o reordenamento do PET, Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Em Pelotas, o PET tem ganhado destaque como ferramenta de prevenção ao trabalho de crianças e adolescentes. Tanto que a OIT, Organização Internacional do Trabalho, considerou a cidade como um dos municípios que apresenta melhor estrutura de combate ao trabalho infantil. Os dados que nós temos oficiais do IBGE são do censo de 2010 aqui do município, né, que dão aí notícia de mais ou menos 1.600 crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, né, considerado um município de grande porte e com uma alta incidência de trabalho infantil, e é exatamente por isso que tem uma equipe de referência, né, com cofinanciamento federal, né, para a gente então conseguir organizar ações de combate nesse sentido. A audiência pública foi proposta pela presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, a vereadora Daiane Dias, do PSB. A importância dos órgãos é fortalecer e estimular o poder executivo local com políticas públicas, com a elaboração, implantação e implementação de políticas com base no Estatuto da Criança e do Adolescente e que prime, né, pela erradicação do trabalho infantil. E também é de extrema importância para os conselhos e para as próprias comissões discutir essa política, de que forma vamos se buscar erradicar o trabalho infantil. E a discussão ela se faz muito mais com a busca ativa e com o diagnóstico. A audiência também contou com a presença do deputado Catarina Palladini, do PSB. Profissionais e estudantes da área social, saúde, segurança e educação ainda compuseram o público. Sobre a causa, o procurador do Trabalho, Alexandre Marim, ressaltou a importância de discutir dentro da Casa do Povo. Os dados recentes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios demonstram que em determinados setores houve um incremento do trabalho infantil. Aumentou em torno de 12% a 13%, especialmente na faixa etária entre 9 e 13 anos. E é importante que dentro da Casa do Povo a gente discuta as políticas públicas, tentando tornar efetiva uma política já iniciada pelo município de Pelotas na erradicação do trabalho infantil. A erradicação do trabalho infantil é um tema que ainda carece ser discutido, um dever não apenas dos parlamentares, mas também de toda a comunidade. A Santa Casa de Misericórdia de Pelotas completa hoje 170 anos de fundação. A Câmara Municipal prestou ontem uma homenagem à instituição. A mais antiga entidade assistencial e hospitalar da cidade, a Santa Casa de Pelotas, está celebrando hoje 170 anos de atividade. Para marcar a data, a Câmara Municipal entregou uma placa comemorativa ao provedor da instituição. Lauro Melo agradeceu a homenagem e reforçou a necessidade da união de todos os representantes públicos em defesa do Sistema Único de Saúde, cuja defasagem nos repasses tem dificultado a realização dos serviços. O Sistema de Saúde SUS ele está organizado muito bem, ele é bem estruturado, ele tem sua ideologia, né, sua proposta de levar a todos a saúde pública, mas infelizmente algumas pessoas que entram nesses sistemas provocam algumas dificuldades. E aí esse é o obstáculo que a gente precisa superar. Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conseguir avançar. São 170 anos da Santa Casa, são 170 anos totalmente dedicados à população carente. E a gente precisa fazer com que isso continue por mais 170 anos. Era para ser uma sessão solene, mas não houve quórum necessário. Mesmo assim, o reconhecimento da importância dos serviços prestados pela Santa Casa à comunidade pelotense foi feito em uma reunião na presidência da Câmara.
Esses 170 anos, eu conversava ainda com o Coronel Melo, né, provedor hoje da Santa Casa, aí, lembrando que quando fundada a Santa Casa foi após um período de grandes dificuldades, né, depois da Revolução Farroupilha, em que já naquela época a Santa Casa acolhia e atendia a comunidade que sofria com todos os problemas, né, advindos de um período tão difícil. Precisamos, sim, toda a comunidade pelotense, seja o poder público, a iniciativa privada, colaborar para que a Santa Casa continue atendendo a nossa comunidade, né, prestando os serviços que presta, enfim, fazendo com que nós tenhamos um hospital, né, uma instituição, muito mais do que um hospital, até eu diria, e que possa receber a comunidade, acolhê-la, tratá-la, curá-la de tantos males, né, que nós hoje sofremos aí no dia a dia. A homenagem foi proposta pelo presidente da Comissão de Saúde da Casa, o vereador Marcos Ferreira, o Marcola do PT. O mais importante é a Câmara prestar homenagem a essa instituição de saúde que há 170 anos tem o único objetivo, que é auxiliar as pessoas mais necessitadas na hora mais difícil, que é a questão da saúde. Então, fica registrado no Poder Legislativo e nós cumprimos nosso papel, que é homenagear essa instituição. E a seguir, o frio não foi problema para o público que compareceu a mais uma edição do projeto 7 ao Entardecer. E ainda, vamos ficar sabendo do prazo limite para o final da isenção do IPTU. Nós já voltamos. Fique conosco. Construído em 1879, o Casarão 6 faz parte do maior conjunto arquitetônico neorrenascentista preservado na América Latina. A Casa 6 foi restaurada pelo programa Monumenta do IPHAN em conjunto com a Prefeitura de Pelotas. O palacete belíssimo preserva traços da história da época, como azulejos portugueses, louças inglesas, escaiolas e clarabóias. Além dos detalhes, as peças da casa também foram mantidas. No subsolo, foram preservados o porão de ventilação, as senzalas e uma passagem abaixo da cozinha, com saída para a garagem de carruagens. A casa ainda foi feita com quartos separados para homens e mulheres. Uma das curiosidades do casarão é o quarto de banho e também uma latrina que era rara na época, usada apenas pela família, preservada ao lado da escada para o segundo andar da casa. O casarão foi construído pelo arquiteto José Isela. Seu primeiro morador foi o Barão de São Luís, senhor Leopoldo Antunes Maciel, abolicionista, estancieiro e advogado. Em algumas portas, os vidros foram gravados com as iniciais de São Luís em forma de homenagem ao barão. O prédio tombado pelo patrimônio histórico fica situado no centro do quarteirão, em frente à Praça Coronel Pedro Osório. O palacete, que é propriedade da Prefeitura de Pelotas, é palco para exposições durante todo o ano. O Casarão 6 é um convite para aqueles que querem aprender a sua história e um pouco mais sobre nossa cidade. Está aberto à visitação de segunda a sexta, das 14 às 18 horas. TV Câmara Pelotas, cada vez mais conectada com o cidadão. As baixíssimas temperaturas durante toda a madrugada resultaram em ocorrências de geada em algumas regiões próximas à cidade. Isso já é anúncio do inverno, que chega na próxima madrugada. Veja como fica o tempo para o final do dia e para quarta-feira, agora no gráfico da previsão. O frio veio com tudo desde as primeiras horas desta terça-feira e fez a temperatura despencar a 3 graus no comecinho da manhã.
Durante o dia, o sol predominou, mas a máxima não passou dos 13 graus. Na quarta-feira, as temperaturas sobem um pouquinho, mas nada muito significativo. Mínima de 6 graus pela manhã e durante o dia o sol deve intercalar com períodos de nuvens. Os termômetros alcançam a marca de 18 graus. Nada de chuva. Grupos de contribuintes que têm a isenção do IPTU devem ficar atentos, pois o prazo se esgota no dia 30 de setembro. Os proprietários de imóveis inventariados, que são aqueles que preservam parte de suas fachadas, possuem esse direito. Outro grupo que também tem direito ao benefício são dos idosos aposentados e pensionistas, que reforça a orientação é o vereador Salvador Ribeiro. Autor da emenda de isenção do IPTU, o vereador Salvador Ribeiro tem utilizado a tribuna para reforçar o prazo do benefício. A gente está aqui com ele para conversar um pouco mais sobre isso. Vereador Salvador Ribeiro, quais são os idosos que têm o direito ao benefício? Bom dia a todos. Na verdade, na condição de parlamentar, eu estou reforçando na tribuna sobre a isenção do IPTU, uma emenda que foi criada por esse parlamentar, porque nós temos um prazo onde inicia, onde termina. E, lamentavelmente, grande parte da população que tem direito desconhece. E na verdade, se deixar passar setembro, depois do dia 30 de setembro, as pessoas perdem o direito da isenção para o ano que vem. O que é preciso para a pessoa ter isenção do IPTU? A pessoa tem que levar um comprovante de identidade, levar um comprovante da residência, do INSS, sobre o salário também, que são 2 salários e meio, né? Isso é uma situação. Outra situação são pessoas que são só idosas, também têm direito. 65 anos ou mais, né? 65 anos ou mais. Veja bem, são pessoas que têm apenas um imóvel e esse imóvel, veja bem, não é o que o proprietário acha que a minha casa vale 500 mil. O valor é que está de tributo lá dentro da prefeitura, na parte de IPTU. O valor venal da casa da IPTU é um valor diferenciado do valor real que custa. Então, se lá na prefeitura o valor venal é até 375 mil ou a menor, ele tem direito a pedir isenção. Então, é isso aí que nós estamos, inclusive, batendo em cima disso aí para alertar as pessoas aposentadas, as pessoas pensionistas e propriamente também os próprios idosos, né? Independente de ser aposentado ou não, e que se encaixe dentro dessa exigência. E qualquer dúvida, ligue para o Facebook aqui do vereador, por WhatsApp, escreva através de informação, através de e-mail, ou até mesmo com o telefone do próprio gabinete, para que a gente possa informar melhor a população sobre essa razão. Obrigado, Salvador Ribeiro. A gente reforça que a Secretaria de Finanças fica na Rua General Osório 605. Jean Souza para o Jornal da Câmara. Sabe qual foi a alternativa para espantar o frio no comecinho da noite de ontem? Para quem foi até o Mercado Central, a dica foi muito rock com a banda Psico. O destino de quem passar, de quem cruzar. O trio formado pelos músicos Robledo Gil e os irmãos Thiago Dávila e Leandro Bocão Dávila lançaram um novo álbum chamado Aguaceiro. O repertório trouxe composições novas e também os destaques da carreira da banda ao longo de 15 anos. O show durou cerca de 1 hora. Em média, foram em torno de 12 canções. A cada canção, eles mostravam muito domínio e exploravam o melhor de cada instrumento. Tudo para reafirmar a força do rock and roll pelotense e da região. Para quem curte as apresentações do 7 ao entardecer, também tem a oportunidade de assistir esse show pela TV Câmara de Pelotas. O canal Legislativo exibe este espetáculo na sexta-feira, às 6h30,
com reprises aos sábados, às 11 da manhã e domingos, às 2h30 da tarde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência e também a você que nos acompanha pelas redes sociais. Mais informações em nossa programação ou através do site e do Facebook da TV Câmara. Fique agora com os melhores momentos de mais uma apresentação do projeto 7 ao Entardecer. Até mais! Como entardecer no verão, noite a escurecer toda a razão. Lobos correndo na vastidão, na vastidão. É maré alta, maré cheia, e o oceano vai brincar com a lua. É enroscado nessa teia, não sobrevive nem um vagalume.